recorde de programas, exatamente. Não? Esse é um recorde de convidados no programa. Ah, isso é verdade. Toda semana batendo recorde. Toda semana a nossa meta é bater um recorde novo. E hoje nós vamos bater um recorde também de assunto polêmico. É verdade, a gente nunca tocou em um assunto polêmico ainda, porque a gente tava com medo de ser cancelado. Mas o cancelamento, ele já é uma realidade. A gente tá sendo cancelada todo dia por nós mesmos. Exatamente. Então o autocancelamento, ele já está funcionando 100%. Sim. Isso aí. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico, pelo menos nas Gêmeas do Rio Sul, que é a campanha publicitária eleitoral. Mas Eu não você sei se é esse que... Sim, esse é o tema. É verdade, esse é o tema. Eu não esqueci de me apresentar, porque eu acho que eu sou irrelevante no podcast, mas tudo bem. Eu sou muito conhecida. Eu sou muito conhecida. A gente vai chegar em um nível em que a gente não vai mais precisar se apresentar. Nubinha dos games na Steam, não, brincadeira. Adiciona na Steam. Eu sou Núbia. Esqueci que eu sou aqui na girafa, hoje vocês tanto meu cérebro tá... Eu sou analista de conteúdo e trabalho aqui na Girafa Comunicação em União da Vitória. E eu sou a Ivana, e eu também sou analista de conteúdo na Girafa Comunicação Interativa em União da Vitória. Assim como a Núbia. Somos a mesma coisa. Somos a mesma coisa. A mesma pessoa. Ai, não. Então, pra falar desse assunto hiper polêmico, a gente não poderia trazer pessoas menos polêmicas. Super polêmica. Elas trabalharam em campanhas polêmicas, em suas épocas, né? As suas épocas. Chamada de velha. A campanha, né? Vamos Por começar gentileza, vamos tirando 2 a 1. Começa você, eu tenho uma base. Para falar sobre a campanha, a gente fala partido, né? A campanha municipal do PT em 2012. Apresente-se, por favor. Então, eu sou a Aline, trabalho como gerente de conteúdo aqui na Girafa, no Grupo Verde Vale. E em 2012 eu era uma estagiária que tinha acabado de entrar numa agência há menos de 2 anos, então eu estava ainda conhecendo o mundo publicitário, né? E eu sabia se era isso mesmo que eu sabia fazer da minha vida. Nem sei até hoje, sei, né? Mas 10 anos depois, sabe? Mas enfim. Naquela época eu entrei como estagiária, estava como estagiária e a gente pegou para fazer uma campanha política em 2012 pro PT, né, como vocês falaram, para prefeito. E é isso, posso contar um pouco do que eu lembro, porque assim, 8 anos atrás, então, né? Mas eu posso contar um pouco para vocês o que foi, como foi a campanha. Basicamente é isso. E agora nós temos aqui uma publicitária já, né? Porque aqui a gente já apresentou o TCC, já igual eu falei, assistiu na agência a apresentação do TCC. Cara, olha que eu emociono de verdade, gente. E tava em 3 telas ainda. Exatamente. Nossa senhora. É muito. Mas é quase o Matheus Ana apresentando o programa dele. Verdade, Matheus Uchechin apresentando no GNT. No GNT. Não. Quando ele participou do programa lá, quando ele participou do programa que ele tava concorrendo e que ele ganhou, aí a gente parou a faculdade e o curso de comunicação pra assistir. Colocaram um telão assim na sala do MEC lá. Foi isso que aconteceu com o seu TCC. Então, gente. Nós estamos aqui com a publicitária Luana Levinsky. Por favor, se apresente. Se eu posso ser chamada de publicitária já, mas eu apresentei meu último TCC, né? Então, eu sou Luana. Sempre tô nas polêmicas aí do Twitter, que me acompanha, sempre tô lá. E esse ano eu participei ali junto com a minha amiga minha equipe, né? Minha equipe não, né? Mas a minha colega aqui de trabalho, a Gabi. Eu e ela, a gente fez a campanha da Thaís Biberbach, do PT. E foi a primeira campanha dela aqui na cidade. E foi muito legal a experiência. E principalmente a gente vê as coisas acontecendo, os dados, as pessoas mandando mensagem pra ela, sabe? É uma coisa muito legal, é uma coisa totalmente diferente, assim, sabe? E a gente teve que, querendo ou não, estudar e ir atrás, porque é muito difícil, tem muito detalhezinho, sabe? Uhum. Então, se você não presta atenção em uma coisinha ali, já alguém pode vir reclamar. Já dá ruim pra justiça eleitoral. E Aline, vamos já aproveitando ali esse gancho que a Luana falou, em 2012 era desse jeito? Você tinha esse medo, assim, de qualquer coisinha, qualquer deslize, desmoronar a campanha inteira? Você se sentir culpada? Eu acho que isso sempre teve
junto, né, com campanhas eleitorais, mas eu acho que com estando no mundo da internet, o medo é ainda maior, porque as coisas acontecem em real time, você tem muita gente acompanhando ao mesmo tempo, é diferente de um deslize, como era na rádio ou na TV, que tinha todo o processo, das pessoas terem contato disso, a disseminação de um erro, por exemplo, ou de uma fala num debate, ou alguma coisa assim, para ela tomar proporções grandes, era principalmente em cidades menores. Eu lembro, esse ano até ocorreu também, né, porque eu tive contato, mas era muito comum fazer materiais, tipo, falando mal de um candidato e, tipo, jogar por toda a cidade. Aconteceu na época que eu fiz, aconteceu dessa vez também, mas eu acho que com a rede social a disseminação é muito mais ampla, né, então... Mas eu senti, assim, depois dessa vez eu nunca mais atendi nenhum tipo de campanha eleitoral por decisão da agência, né, onde a gente trabalha, a gente acabou não pegando mais campanhas. Mas, assim, eu acho que esse medo de cair tipo, o pessoal pegar, ainda mais que as pessoas achavam, né, que estavam falando com o próprio... No caso ali, com o candidato, né? Então, era a imagem de uma pessoa que estava sendo exposta. Então, você tem que ter muito cuidado. E que nem a Luana falou, assim, essa questão voltada TSE, redes sociais, naquela época nem era tão exigido, assim. Então, a gente fazia as coisas, mas não... Porque, na verdade, estava sendo descoberto, né? Em 2009, o Facebook começou a tomar corpo digamos, aqui no Brasil. E aí, 2012 ainda estava muito próximo, ainda não era tipo... a terra de ninguém que é hoje, né? Então, sim, a gente tinha, digamos, eu vejo como uma vantagem e algumas desvantagens em algumas questões, assim. A campanha política estava descobrindo como lidar com a internet nessa época, sim, né? Porque aqui na cidade, então, provavelmente foi a primeira campanha, assim, a primeira eleição que a gente teve uma campanha focada em internet, né? Inclusive, a gente não... Como era uma terra... ainda ser muito explorada, a gente não usou só o Facebook, né, no caso. Então, um serviço que a gente ofereceu na agência, que eu achei que fez bastante diferença, assim, comparando com a concorrência, né, com os outros candidatos, é que a gente fez o site também desse candidato. E aí, lá dentro a gente colocou todas as propostas, óbvio que era um site, assim, comparado com o que é hoje, assim, era algo bem simples, mas já era um diferencial naquela época, porque... Como eu falei, não era todo mundo... Não é o Facebook que é hoje, que a nossa avó, nosso pai, nossa mãe, todo mundo tem Facebook. Era bem mais focado, assim, pro público mais jovem, né? Diferente do que é hoje, assim. E eu lembro, assim, que em 2012 foi o primeiro ano em que eu me envolvi com política mesmo, assim. Me envolvi de conhecer, de entender, de ir atrás de propostas. Foi o primeiro ano que eu votei. Foi o primeiro ano que eu votei também. Então, eu lembro que foi muito marcante, assim, eu ver a campanha na rede social, porque quando eu era criança e tal, eu sempre via aquela propaganda política na televisão, né, no rádio, mas eu nunca tinha parado pra pensar, assim, que como que iria funcionar, né? Sim. Então, eu só via acontecendo, eu fui inserida ali enquanto tava acontecendo a campanha, eu achei sensacional, assim. E como agência, a gente acabou, naquela época, a Girafa era exclusivamente online, né, então era... só online, a gente não pegava nenhum tipo de material offline, que era uma coisa que me incomodava, assim, porque a comunicação, ela destoava um pouco, então a gente estava fazendo o site e a rede social de uma forma, mas o próprio partido fazia, né, o material impresso, daí, tipo, ficava uma coisa assim, ai, meu Deus, que linguagem que a gente tá falando? Então a gente meio que adotou, assim, então a campanha, nesse caso, então a gente fez só a campanha online, exclusivamente online. E aí essa diferença entre o online e o offline gerava problema para vocês? Assim, se tiveram que lidar com alguma coisa que foi, por exemplo, um santinho, um flyer, e daí respingou em vocês, assim, se tiveram que usar o espaço de vocês para acabar com esse problema, assim? Não, assim, que eu me lembro, a gente usava muito, a gente reaproveitava alguns conteúdos que nem da parte... Naquela época tinha a propaganda eleitoral na TV, né? Então a gente aproveitava o conteúdo disso, aproveitava... Porque o Facebook ele era exclusivamente para imagem, assim, imagem e foto. Não tinha, inclusive nem era, né, o objetivo do Facebook naquela época, que foi se transformando em chegar mais próximo do YouTube, por isso que a relevância, né, hoje dos vídeos que a gente coloca no Facebook.
Então a gente só aproveitava os outros materiais, mas o flyer em si não, assim, eu só estranhava aquilo mesmo com o meu pouco conhecimento, porque estava no início da faculdade, né? Estava no 2º ano. Mas eu já estranhava aquilo acontecendo daquela forma e não casar a comunicação, né? Luana, eu tenho uma pergunta pra você. Que eu acredito que é uma pergunta que eu me faria, assim, se chegasse pra mim esse convite. Você teve medo, assim, em assumir, assim, a campanha? E talvez ter, assim, um problema profissional, sabe, pra frente, tipo, a gente até colocou a questão de ficar marcado. Porque assim, eu lembro que uma vez eu tava assistindo a Ana Maria, vejam só, muito por coincidência, estava o Washington Oliveto, que ele é considerado o maior publicitário do país e tal. E eu lembro que ele deixou muito claro, assim, que ele foi convidado diversas vezes para fazer campanha política e ele nunca aceitou. E na opinião dele, isso que transformou ele no publicitário que ele é. Porque ele não ficou marcado com nenhum partido político ou com um político em si. Então, a gente queria saber assim, se você não teve esse medo. Então, eu acho que um dos principais pontos que foi tão legal fazer essa campanha com a Thaís... Posso falar, Thaís? Pode. Com a Thaís, foi que, além de ser um trabalho novo, uma coisa diferente, eu me identificava muito com as ideias dela, né? Às vezes não até tanto com outras coisas que aconteciam no partido, assim como acontece em qualquer outra organização, mas com ela, trocar ideia com ela, eu sempre ficava mais na parte dos vídeos, né? A gravação dos vídeos com ela. Então, assim, sempre teve uma troca de ideia muito legal, sabe? E eu não conhecia ela quando a gente começou a fazer a campanha, e eu tava trabalhando com a Gabi Canena, e a gente tava trabalhando juntas já, e ela falou, tem uma amiga que eu conheço e ela tá querendo fazer uma campanha política. E na hora eu nem pensei, assim, eu fiquei, vamos, né, tipo, tamo aí. E, de verdade, na hora, assim, eu não pensei, assim, nossa, isso aqui pode dar alguma coisa, sabe? Porque eu não imaginaria o tamanho da repercussão que ia dar a campanha, sabe? Não que eu não imaginaria e tal, eu confiava muito na Thaís e tinha certeza do trabalho dela, porque eu via ali diariamente, né? Mas quando ela foi eleita, né, que começou os ataques e as ameaças, ali que a gente viu que a gente tinha que ficar muito forte e se unir, né? A Thaís sempre fala na campanha dela que não existe luta sozinha, né? Então eu acho que eu não tive problema, assim, em colocar minha cara a tapa, porque eu nunca deixei de me posicionar em algum assunto, sabe? Não que eu nunca deixei, óbvio, mas eu gosto de me expressar, eu acho legal essa questão do ter a sua opinião, de se expressar, sabe? Da sua forma. Então, eu sempre compartilhando as coisas dela e mandando pra amigo, e, sabe? Então, é uma coisa que eu não senti medo, sabe? E a gente continua até hoje com ela, e aí, na campanha. E eu acho que só tem muito trabalho pra fazer e tá dando boa. E assim, Aline, seguindo essa mesma linha, você faria de novo uma campanha política ou você acha que para um publicitário isso pode ser ruim também? Como você vê essa questão? Assim? Não acho que né? Hoje eu não faria porque dentro do que a gente se propôs da agência, a princípio, né? Isso pode mudar, posso estar falando isso daqui 2 anos mudar, né? 2 não, talvez 4. Vai que a gente tá tendo um governador, vai lá. Mas a princípio eu não faria por questão, tipo, não por não me envolver ou coisa assim, é porque é o tipo de trabalho que eu não me considero envolvida o suficiente com política pra tal, sabe? Inclusive me acho uma cidadã muito irresponsável, porque eu deveria me envolver mais com política, mas só nesse sentido. E com relação, assim, o que foi a outra pergunta? Qual foi a outra pergunta? Não, acho que... Tipo, se eu acho que... Não, eu não acho. Até quando você comentou do Washington Oliveto, eu fico pensando se em algum momento ele não fez isso, ssó que sem aparecer, sabe? Pois é uma questão que eu acho também, porque é muito difícil você não acabar se envolvendo em política, porque todo mundo é um ser político, né? Sim. Então, assim, a roda de amigos da pessoa deve ter alguém ali que, pelo menos pegou alguma dica com ele, às vezes ele nem se tocou que fez, mas, né? Então, assim... não sei se ele, tipo, tá conversando, solta né? Tipo, mas eu acho que deveria ser assim. É que não tem como, né? Igual você falou, qualquer ação que a gente faz hoje é política, sabe?
Então, igual você falou, né, da questão de não conhecer muito sobre o universo de política, né? Eu, quando eu comecei ali a fazer a campanha com a Thaís, eu também, assim, sempre foi uma coisa que eu... não que eu não me posicionava, né? Sempre tentei me posicionar, assim, mas não conhecia muito, sabe? Até porque no Brasil, se você tá muito ligado, assim, às notícias, ou você é um ser que você sabe das coisas que tá acontecendo, ou você é feliz, né? Porque no Brasil não existe os dois. Você escolhe se alienar ou, né, ficar informado. Exatamente. Tô preocupada. Não tem como ser os dois, né? E eu, ali fazendo a campanha, né? Nossa, a gente descobre muita coisa, assim, sabe? E assuntos, assim, que a gente não sabia antes, agora você começa a ter uma posição a mais, sabe? Porque eu acho que, querendo ou não, tipo, né? Todos os trabalhos que a gente pega, assim, dependendo do cliente, você aprende um pouquinho com ele, né? Então, acho que isso também é uma coisa bem legal que aconteceu durante eu acho que isso reflete... Hoje eu li também sobre como as nossas vivências devem refletir, tipo, porque a gente... Óbvio que tem... Como publicitário, quem é publicitário sabe que em muitos momentos você faz uma coisa que vai contra a tua índole ou sobre aquilo que você acredita, enfim. A gente já teve vários problemas sobre... usar uma imagem de uma pessoa que a empresa julga não representar, né? Não precisa nem falar, né, do que estamos falando, mas, eu usei a foto de uma pessoa X e não, a empresa julga não ter a ver com o público dela, ou, enfim, aquilo não representa. E, cara, isso, tipo, é doído, assim, porque você ficar defendendo isso o dia inteiro, conversando com amigos, assim, óbvio que às vezes a gente fica ali só meio que na nossa bolha ali, conversando sempre com as pessoas. A gente tenta falar também com outras pessoas sobre isso pra fazer a nossa parte, né, social. Mas aí você, tipo, bate de frente com o cliente e... não, eu quero que seja dessa forma, tem que ser assim e a gente tem que acabar mudando, assim. E eu imagino que o mais legal da política é você poder trabalhar com alguém que você, né, concorda. Né? Eu, assim, pra falar a verdade, naquela época, quando eu trabalhei, eu não tinha essa consciência política. Então, assim, né, era uma pessoa que tinha acabado de entrar na faculdade, não tinha muita... Na verdade, a Aline de 2012 é muito diferente, né? A cabeça, principalmente, evoluir, ainda bem, principalmente nesse sentido de questões sociais, enfim. Mas eu acho que é muito massa você conseguir trabalhar com alguém que, né, segue a mesma linha de pensamento. Nem se falou, você não precisa concordar com tudo que aquilo tá envolvido, né? Mas só o fato de você saber que aquela pessoa defende aquilo que você também defende, na verdade dá até mais ânimo pra você fazer o negócio acontecer. Tipo, não é nem por, quero que o meu candidato ganhe por questões de reconhecimento, né? Fez um trabalho bem feito. Mas pelo, tipo, quero que ganhe. Que, tipo, não é só a questão de, talvez, um cliente a mais, né? Mas também tem toda a questão ali emocional, né? Querendo ou não, a gente se envolveu ali e, não é só um candidato, assim, sabe? Tipo, né? Quem tá se envolvendo ali, né? Na questão de campanha política. Por isso que eu acho muito legal essa questão de quando você pega um freela, um cliente, e você trabalha mais juntamente, assim, sabe? Mais junto com ele, acompanhando, né, as coisas que ele tá fazendo ali. Eu acho muito legal essa ideia de trabalhar, assim, com as pessoas, sabe? Um trabalho mais pessoal ali com a pessoa. E, querendo ou não, ali com a Thaís, a gente se envolveu, assim, e, nossa, a gente comemorou com ela quando ela foi eleita. Até essa questão de... Na época que eu fiz, pra mim era, tipo, é um candidato. Porque até, que nem vocês falaram, né? Tipo, eu também tinha acabado de começar... Eu tinha votado com 16, ali eu tinha 20... No segundo ano? 18? 19. Então, tipo, tinha... Nem sei se eu tinha votado, acho que uma vez antes. Mas na minha época foi, tipo, só um político que eu tô fazendo ali, o material. Até porque eu não tinha conhecimento muito... Mas a diferença que é a campanha política para uma campanha normal é que a campanha normal você faz, o cliente vendeu, ok, aquela... E você não tem como mensurar tanto, assim, lógico, o teu trabalho, você tem uma ideia, né, se teve resultado ou não pro cliente. Mas a campanha política, eu me lembro, tipo, assim, tem uma vaga lembrança do dia do resultado, lá da hora do resultado, que você fica, tipo, é como se fosse... Porque você se envolve demais, né? Então, que nem no meu caso, assim, eu me envolvia, principalmente porque eu, como estagiária, o que eu fazia? Eu nem me envolvia na parte de produção, basicamente. O meu trabalho era responder as pessoas. Então, eu era a pessoa, né, a cara do candidato, sem as pessoas saberem, né? Por trás do computador, eu ficava lá o dia inteiro. O dia inteiro mesmo, porque era muita coisa.
E você Nossa. acolhia, assim, muitas vezes os xingamentos das pessoas, você interpretava Sim. que era pra você? O problema é que assim, ó, é que nem a Luna falou, você se envolve tanto com o candidato que você conversa com ele, você, tipo, cara, não sei dizer assim, porque eu não conheço a pessoa, ele como pessoa também, mas tipo, você sente verdade nas coisas que aquela pessoa tá falando, então você se envolve muito com aquilo, e aí, putz, quando alguém fala ainda mais sobre um assunto que você conversou com a pessoa, ela falou, não é assim, ou enfim, eu na verdade nem conversava muito com ele, eu conversava mais com o comitê ali, com as pessoas que estavam envolvidas, né, mas você sente bastante, assim, quando vem. A mesma coisa com o cliente, né, eu sinto isso também. E assim, vocês duas participaram de campanhas vitoriosas, né, tanto em 2012 o candidato que vocês fizeram a campanha, que a Aline fez a campanha, foi o vencedor ali, foi eleito. E no caso da Luana também. Eu queria saber, tipo, no dia da apuração, como que foi pra vocês ver, tipo, que o trabalho, por mais pode ser que o candidato não tenha sido eleito e mesmo assim a campanha foi boa, gerou resultado, mas nesse caso, tipo, é como se fosse um prêmio ainda maior, né? Porque você atingiu o objetivo. Como que é essa sensação? Cara, pra mim, mano, foi muito legal. Tipo, foi uma adrenalina muito grande, assim, sabe? Porque no dia ali da apuração dos votos, né, eram umas 6 horas da tarde, e eu fui buscar a Gabi na casa dela, e a gente foi na casa da Thaís. E, nossa, ela colocou no telão, assim, da TV, naquele aplicativo que... esqueci o nome. No aplicativo, e sempre atualizando. E, nossa, tipo, na hora, assim, que apareceu que ela tava como a terceira colocada do vereador mais votado, nossa, cara, a gente começou, tipo, a pular, assim, de alegria, e foi muito legal, sabe? Porque é o que a Aline falou, né? Quando você vê o resultado ali nos dados mesmo, né? Tipo, quando você vê que tá dando resultado mesmo, é uma coisa totalmente, assim, diferente. E quando você vê ainda que deu certo, que ele foi eleito, nossa, é uma emoção muito grande, sabe? Até no dia... Eu tenho uma lembrança, assim, muito daquele dia, porque... eu como estagiária, de novo, né, o meu foi muito mais mecânico, assim, então eu tava ali trabalhando, continuei respondendo, eu nem me lembro se a gente respondeu, se podia responder ou não, eu lembro que a gente ficou meio, tipo, em plantão naquele dia, né, era um domingo também, né, a gente tava lá, já com o material pronto, assim, tipo, o material venceu, perdeu, né, tipo, aí pra você, sabe, era só, tipo, já tava pronto o texto, já tava pronta a legenda do post vencedor ou do perdedor, porque pra ser ágil, né, na hora que acontecer ali a gente já, mas eu tenho uma lembrança, assim, que eu tava na frente do computador, aí começou uns foguetes, assim, e tal, daí, tipo, a gente, tipo, nem tava acompanhando, porque a gente tava, eu lembro que eu tava fazendo alguma outra coisa, ou respondendo, sei lá o que eu tava fazendo, e aí começou os foguetes e tal, daí, não lembro se foi a Ana ou o Marco chegou pra mim e falou, deu bom, não sei o quê, daí todo mundo ficou feliz também, porque realmente, assim, é um reconhecimento é que não chega nem a ser um reconhecimento, mas é aquele alívio de, tipo, putz, todo o trabalho valeu a pena, assim, porque deu muito trabalho e a gente se engajou também, né, com toda a situação ali, então acaba dando aquele alívio, assim, sabe, na hora. Na verdade, o alívio, eu acho que, no meu caso, como eu falei, eu não me envolvi tão pessoalmente, né, com a situação, mas o meu alívio era saber que aquele era o último dia que eu precisaria fazer aquilo, sabe? Tipo, não que eu odiei, né, mas é porque é sempre aquele alívio de, putz, agora... Acabou a campanha política, sabe? Porque é cansativo. É muito cansativo. Eu acho que é uma das campanhas mais desgastantes que pode existir, porque é pressão, aquela dependência que muitos partidos e muitos candidatos têm do teu trabalho, né? Exatamente. E também pode, de qualquer forma, pode definir, tipo, muito a direção do município, do estado. E falando até que desse cansaço, né? As eleições iam ser dia 15 e eu tinha que entregar meu TCC dia 18. Nossa, meu Deus! Cara, e com daí... emoção sem emoção. Meu Deus do céu! Aí eu lembro que na última semana ali do dia 15, eu queria muito ajudar na campanha, mas eu cheguei pra Gabi e pra Thaís e falei, essa semana eu não vou poder, porque eu preciso ficar no meu TCC. E, óbvio, né, sempre tava acompanhando ali, mas foi uma loucura, assim, porque era faculdade, era outro trabalho, era, sabe... Então a cabeça fica uma loucura.
Você já tá com aquela pressão, né, da faculdade e ainda tem mais. Nossa. Gente, vamos deixar mais polêmico, senão você tá muito a gente vai confusinho, tá falar muito topo, sabe? realmente, o que vai ser polêmico, porque a gente vai... Bom, a gente já tá citando isso, né? Mas... Gente, sejam bem sinceros, vocês podem ser super sinceros aqui, não tem problema. A gente corta se for processado. muito, Se, por exemplo, é um candidato, um partido que vá completamente, assim, nossa, totalmente contra assim, os valores, as questões sociais, pessoais que vocês acreditam, chegasse pra vocês e falassem, a gente quer que vocês façam a campanha, porque vocês foram vitoriosos em 2 campanhas, a gente vai pagar. Vocês fariam essa campanha? Eu, como agência, não tenho como definir, né? Porque... Você e você. Eu sou uma pessoa... Se você tivesse o poder de decisão. Não faria porque eu acho que eu iria, tipo... Nossa, eu ia broxar já pra começar essa pessoa, né? Digamos, se fosse um bolsominion e viesse, não, olha aqui. Polêmica! Essas são minhas Aí, propostas. Quero falar sobre isso, vou xingar essa pessoa, né? Cara, eu não ia conseguir fazer porque... Você acha que ia refletir no teu trabalho, assim? Nossa, totalmente. Porque é como se fosse, que nem eu falei, o cliente acaba já me deixando um pouco triste, assim, por não poder, enfim, fazer o certo, né? Não querendo, né, definir o que é certo e errado, mas o que eu considero certo. Então eu já fico um pouco triste, assim, quando a gente não consegue ir pro viés que eu acredito que seria o ideal. E pra campanha política é muito pior, né? Porque aí isso ia refletir, né, na minha vida, na minha família. Eu vi atrás de você. Te oferece uma Ferrari e uma casa atrás. Me oferecem um ingresso do Harry Styles. Isso, enfim. Ai, meu Deus do céu. A Luana falava assim, eu trago o One Direction de volta. A Luana aceitava. Vou fazer um Direction se juntar de novo. A Luana aceitava. Cara, então... Oportunidades de trabalho aqui no podcast depois assim. Assim, eu sempre penso assim, pagando bem que mal tem, né? Mas eu acho que... eu acredito que se for um trabalho mais mecânico, sabe? Tipo, a gente precisa de um flyer aqui, sabe? Tipo, eu não teria problema em fazer assim, na verdade. Realmente, se fosse nesse sentido, tipo, eu acho que eu também... E se envolver emocionalmente, tipo, se fosse pra gravar um vídeo, assim... Eu não sei se uma campanha eu faria, se eu me envolveria numa campanha inteira, assim, sabe? Numa campanha inteira eu não me envolveria. Até veio uma moça de outro partido lá, que eu não vou mencionar, veio pedir pra fazer flyer, essas coisas assim, e eu falei, fazemos e tal, né? A gente acabou não fazendo por conta de que não deu certo e tal, mas eu acho que, cara, se fosse, por exemplo, se o Bolsonaro, sei lá, viesse me pedir campanha, óbvio que eu não faria, né? Aí talvez eu faria, assim, pra dar marcar uma reunião com ele, levar uma faquinha no bolso, assim. Mas eu acho que é isso, sabe? Eu, como eu trabalho como freelancer, às vezes a gente faz alguns bicos, né? Então, teve uma moça que a gente fez um flyer, outra moça que a gente fez outro vídeo, assim, sabe? Que a Thaís sempre ia indicando a gente. Só que nunca foi, assim, um trabalho de outro partido que a gente não gostasse, sempre foi ali envolvendo o partido do PT mesmo, sabe? Mas eu acho que... nesse sentido eu acho que também, se fosse coisas pontuais mesmo, né? Mas agora agora se envolver... Não demandasse muito de você colocar a tua ideia e pensar na campanha, a comunicação. Tem que comemorar, assim, que o candidato da oposição ganhou, assim, daí tipo, você aquela... Tipo, eu acho que não rolaria. Eu tenho uma amiga minha que tem agência também que ela fez para um candidato que tipo, também não era muito não tinha a ver com as coisas que ela acreditava, mas que nem ela falou. Naquele momento ela estava visando o dinheiro, enfim, não se envolveu também. Eu acho que aí faz uma questão meio de sangue frio também, né? Tem gente que consegue melhor isso, assim, de separar as coisas. Eu acho que, principalmente em campanha política, é uma coisa que eu não conseguiria, porque é uma coisa que toca muito, assim. Tipo, a gente sabe da importância que e principalmente na situação que a gente tá vivendo agora, né? Assim, que tá tudo muito do avesso, assim, então... Tudo muito sensibilizado. Eu acho que isso iria refletir até na qualidade do meu trabalho, sabe? Sim, então eu iria fazer um negócio meio...
Vamos entregar rápido. Sabe quando você faz o negócio já pensando assim, Uhum. ainda mais torcendo pra que não dê certo. Você não quer que a pessoa seja eleita. Cara, tipo, a campanha ali com a Thaís é toda hora, tipo, eu ficava atualizando os vídeos, os posts pra ver quanto que tinha curtida, comentário, não sei o quê. Nesse caso a gente meio uma que coisa, cagar, né? Tipo, é uma coisa muito legal, assim, sabe? Eu fico imaginando um candidato que não gostasse, assim, que eu, tipo, vamos fazer isso, não tem muita, tipo... na verdade, né? seria um muito, trabalho até mais fácil, entre aspas. Sim. Porque aí você ia pôr, né? Tipo, ia largar lá a bomba e... esse lado emocional não ia estar tão ligado. Não, ali, né? aí você não ia se envolver tanto. E agora a gente vai para outro assunto polêmico? Podemos Nossa, pode. Mais um assunto polêmico. Então, como a gente já vem citando aqui, essas duas moças trabalharam em campanhas do PT. Vejam só, agora que a gente é cancelado. A gente citou eu já o tava ciente do cancelamento. cancelamento nesse episódio de podcast. Não me interessa se vocês vão me cancelar, porque... A gente, como a gente diz, a gente já se cancela. Mas, assim, eu acho que é interessante a gente abordar esse tema porque a campanha em 2012 pro PT, eu queria entender como que é essa diferença, assim, porque provavelmente existiu muita diferença entre essas duas campanhas, porque em 2012 o PT estava aí ainda meio que no auge, né? Tinha reeleito Dilma, então estava aí 10 anos no governo, a Dilma ainda não tinha acontecido todas aquelas manifestações de 2013, então, assim, ainda estava ali com uma popularidade boa, né? E agora a gente vindo para 2020 é totalmente o contrário, né? Muitas vezes se você se liga ao PT, você é tido como comprar a tua derrota, ruim, né? Comprar a derrota, exatamente. Como a gente comprou a nossa. Eu queria saber, assim, como que foi pra Aline trabalhar, assim, se linkou muito com o PT, e pra Luana se teve que, tipo, desvincular a imagem da Thaís do PT, ou como que foi isso? Na minha época, como você falou, né? A imagem do PT era totalmente diferente no país todo, né? Enfim. E, inclusive, nos flyers do candidato que a gente atendeu, tinha a foto da Dilma. Então, toda essa... Era usado dessa forma, né? Então, o fato as cores do PT eram, tipo... usado o vermelho, era muito explorado, a estrela, enfim, tudo era voltado à comunicação do PT né? Enfim, o partido estava no auge e toda essa situação. E eu achei, assim, que não influenciou, porque realmente não tinha todo esse... Não tava essa polêmica por trás do partido, enfim, essa construção que aconteceu dos últimos anos que afetaram dessa forma o partido. Então, acabou não afetando, assim, eu acho que na verdade foi positivo, inclusive, porque eu vejo, assim, que a roda, ela girou de uma forma que o partido antes fazia diferença para você ser eleito, da mesma forma que hoje faz para você não ser eleito, né? Que é o caso do PT. Eu acho que as pessoas, elas estão muito mais ligadas em a pessoa, ela é daquele partido, então ela não presta, ou enfim, vai ser ruim e tal. E antes era o contrário. Poderia nem conhecer as propostas da pessoa, né? Mas como era do partido que todo mundo, enfim, acreditava. Que tá em ascensão. Que tá em ascensão, exatamente. Eu acho que até pela imagem, assim, de ligar, poxa, o meu prefeito aqui é do mesmo partido da presidente. Isso era muito, tinha muito, naquela época falava-se muito, assim. Então, dentro o acesso vai ser muito mais fácil. acesso estadual, acesso federal, enfim, você vai ter muito mais voz, mais caminhos para chegar no recursos, enfim, tudo mais. Então, tipo, na campanha da Thaís ali, a gente vinculava mais a imagem do PT mesmo quando era mais a parte burocrática, né? Nos vídeos tinha que ter a logo do PT, CNPJ da Thaís, nos material impresso também. A gente sempre colocava as coisas do PT ali. Mas durante a campanha dela, assim, a gente sempre trabalhou com muitas cores chamativas, né? Não puxava, não que não coloque vermelho, né? Não tinha essa requisição, mas a gente sempre trabalhou, assim, muito mais livremente, sabe? Então, não chamava muito atenção, assim, pro PT, né? Ali na parte, mais no final, né? Quando a campanha, quando ela realmente foi eleita, que foi uma ladeira abaixo, assim, no caso das pessoas, assim, desceu muito o nível, sabe? O que antes, assim, não tinha, né? Claro que sempre a gente via, às vezes, alguns candidatos a vereadores postando texto no Facebook pra ela, assim, falando dela, assim.
não tinha repercussão nenhuma esses textos dessa galera, assim, era só pra, tipo, né? Mas a gente sentiu mais, assim, essa ligação, assim, pelo PT, mas no final da campanha mesmo, né? Porque antes as pessoas, eu acredito que as pessoas viam mais a ideia delas, sabe? Que são de uma candidata feminista, que estava muito mais ligada aos jovens, né? E no ela final é uma ali persona dos movimentos sociais, né? Movimentos sociais, né? Só que as pessoas, tipo, eu acho que ela era conhecida nesse mundo. E aí, né, Eu acho que agora doeu nas pessoas que, né, querem, enfim, são contra os movimentos, nesse sentido, e aí acabam... E eu acho que essa questão das pessoas só terem noção de que ela é do PT e acabaram usando isso como desculpa pra poder xingar, enfim... É porque quem tá muito envolvido em política, quando vai chegando na hora da apuração, lá vai vendo as cadeiras da Câmara. Então, teve partido tal. E eu vi que esse ano muita gente cantou vitória no sentido de que o PT não estava em nada. O PT não foi eleito, não teve nenhum prefeito eleito em nenhuma capital. Não teve, sabe? Então, era usado muito esse discurso. E eu imagino que daí, na hora da apuração, que eles viram lá, a Thaís e tal, PT. Eita, caralho, então temos que xingar. É que eu acho também a questão, por exemplo, como a Thaís atinge muitos jovens aqui na cidade, eu acredito que seja uma das candidatas que tinha mais envolvimento ali com o público jovem e se importava mesmo em ouvir eles, por ser jovens, né? Eu acho que a galera mais antiga, sei lá, tem muito preconceito com o PT, né? E como ali a gente era a galera mais jovem, a gente realmente, tipo, não... Cara, é a Thaís que tá falando isso, sabe? Não é o partido, né? Então... Eram maduros suficientes para... Independente, né? Concordar ou não com as coisas do PT... A gente tá falando de uma candidata, que cara, defende as vou ideias deixar dela. de eleger ela por conta dela ser PT, né? Igual a Ivana tava falando no Twitter, né? Que tinha um candidato Porto União que tinha... você leu a proposta dele, acho, né? Que era assim, super... A gente, muitas vezes, a gente não lê... É uma coisa, assim, que a gente percebe que muitas vezes a gente vota por amor, às vezes, aos seus ideais que o partido expõe. Mas tinha candidatos, assim, que tinham propostas muito boas, mas que às vezes não receberam tanto voto porque fica esse estigma de partido, né? Partido, principalmente. Então, eu acho que... Igual eu falei, né? No final ali que foi mais difícil, assim. No final, não, né? Quando já tinha passado tudo, no dia seguinte, no outro dia, que a galera começou a parar e atacar, sabe? E relacionar muito a partido, né? Daí que pegou bastante. Mas antes... E você falou, assim, pela Thaís ser jovem, teve muita repercussão negativa, assim, também? Não repercussão, mas vocês sofreram alguma coisa, assim, com relação a isso? Com ela ser jovem? Algum ataque com relação a ela ser uma pessoa jovem, feminista? Sim. Sim. Então, antes, durante a campanha ali, a galera não sei se não mostrava muita cara, tinham vergonha, alguma coisa assim, mas depois muitos falaram, né? Teve um comentário de um cara que falou, esses jovens têm merda na cabeça, não tem que dar bola, sabe? Então, tipo, associando muito que jovem não tem noção nenhuma, então, tipo, não tem que dar ouvido pra eles. Sabe? E a questão de ser feminista nem se fala, né? Nossa, aconteceu muito, sabe? Eu acredito, né? Óbvio que a Thaís, ela tem uma luta de anos já, né? No movimento feminista, né? Mas ali depois da campanha que teve muitos comentários negativos, sabe? Da galera falando, ela é feminista, Só tinha, tipo, como se fosse, tinha que ser, né? A pessoa, Tinha muitos, sabe? Mas isso foi num grupo específico ali, né? Que foi... Era um grupo aberto que a galera tava numa publicação, assim... a cara posou assim, foi eleita uma vereadora ali do PT, né? Daí a galera nos comentários teve, tipo, 150 comentários. E grupo de WhatsApp também. Então... Isso que são as coisas que a gente vê, né? Exatamente. O que tem, tipo, gente que... sem noção que acaba... Mas esses ataques
é foda, porque é um negócio que eu comparo com a eleição passada, né, com a que eu trabalhei, é que os ataques, eles não aconteciam tanto, assim, as pessoas, elas mudaram, que nem eu falei, agora, tipo, a internet é terra de ninguém, as pessoas acham que podem sair xingando os outros, podem atacar familiares, podem atacar, tipo, as pessoas esquecem que tem outra pessoa por trás daquilo. A gente sempre, é uma conversa que eu sempre tenho com os amigos, enfim, que cara, a minha vontade era, tipo, em todas essas situações, colocar essas pessoas frente a frente e ver até onde que ela conseguiria ser tão ridícula, né? Tão baixa, assim, a ponto de... Eu duvido que essa pessoa teria coragem, culhão, de sentar na frente da Thaís e falar um negócio desse. Ou discutir, né? Ter argumento, né? Que essa gente menos tem, né? Cara, o que mais teve tipo... Eu lembro da Thaís várias vezes falando... Eu queria muito que tivesse um debate entre os candidatos dessa cidade, porque, questão de piazinha, assim, postando texto, assim, no Facebook, né, que era candidato a vereador, não vou citar nomes aqui, mas o piazinha, assim, postando textão, assim, pra ela, 10 curtidas na publicação, e ela só... Cara, se tivesse um debate... Mas sabe? É uma coisa que Meu Deus, ia ser um negócio assim. A gente falou uma vez na agência que, nossa, como seria bom um debate pra vereador. Porque Ia pra um prefeito, tipo, né, prefeito tá bom, é importante, é legal, mas tipo, pra vereador, então... E muitas Ainda vezes... mais agora, que teve muitos vereadores novos. O vereador é tão importante, às vezes até mais, né? Porque o vereador, ele é aquele grupo que vai... Não, tá, a gente vai fazer essa lei aqui e tal... E o prefeito, ele tem que, né, saber lidar com os vereadores, assim, pra poder trabalhar. E a gente não dá tanto valor pra votação pra vereador. Tanto que às vezes a gente nem vota. Tem muita gente que, tipo, eu vou apertar qualquer um aí. Ou deixa pra escolher no dia. Ou que ganha o santinho na hora, vou votar nesse mesmo, né? Lembrando, a Ivana comentou ali sobre legislar, que vereadores eleitos, vocês não vão dar caçamba de lixo, vocês não vão fazer... terraplanagem de terreno na galera, vocês vão legislar, tá, família? Legislação. Só pra vocês lembrarem disso. O que é ser um vereador? O que é ser um vereador? Cartilha Nubinha. O que é ser um vereador? Gente, vamos voltar pra questão publicitária um pouquinho. E vamos... Eu tenho uma dúvida minha, que eu me questionei muito durante essa eleição agora, se campanha publicitária faz ganhar a eleição. Cara, a gente ouviu esse comentário. A Thaís falou pra gente que ela ouviu esse comentário falando que ela só ganhou por conta da campanha dela, sabe? E é complicado, né? Porque é que assim, a gente coloca ali na campanha as ideias do Nossa TV desligou aqui. Falha de gravação. Falha nossa. Ai, acho que foi o computador mesmo. Peraí. Falha nossa. Momento patrocinador. Eu tenho a senha da Aline. A minha senha é. Ai, gente, a gente já pega o computador da Aline. Agora a gente não tem mais patrocinador. Meu Deus, a gente já tem 43 minutos. Parece Meu que Deus do céu. 10 minutos. Ei, a gente podia falar do outdoor, né? Ou não? O outdoor que teve do Bolsonaro. Vamos ver. Tá bom, ok. Agora a gente quer que bata a palminha de novo ou não? Não precisa. Não? Tá bom, então. Calma aí, faz uma pergunta pra mim. Qual era a pergunta? Campanha publicitária, gente. Ganha a eleição. Então, como eu estava falando, os nossos problemas técnicos, eu acho que na campanha publicitária a gente coloca muito a alma do candidato e as ideias. Tudo ali que a gente colocou na campanha era totalmente as ideias da Thaís. Não tinha nada assim, vamos puxar pro lado mais publicitário, vamos dar uma maquiada nisso aqui, sabe? Tipo, nada, sabe? Nada. Esconder alguma coisa, não rolou nada disso, sabe? Então, assim, por exemplo, os vídeos, né, que eu gravava com ela, tudo vinha da cabeça dela, ela fazia um roteiro. Então, era assim, podia estar as imagens ali, podia estar um vídeo editado ali, mas por trás eram todas as ideias dela, sabe? Imagem, sabe? Era sempre ela falando, faz isso, faz aquilo, sabe? A gente conversava pra ela, mandava dela, não, altera isso. As legendas, ela também sempre tava ajudando ali. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que não adianta nada você fazer uma campanha fodástica, sendo que o teu político ali não tem umas ideias tão de acordo com a sociedade,
né? E assim também como acho que da Thaís uniu os dois, sabe? Uniu ela por ser uma candidata muito forte, com ideias que abrangem, às vezes até a parte da sociedade que não se via em outros candidatos, né? E uniu ali também a campanha, sabe? O que eu acho que foi a combinação perfeita, assim, sabe? E eu acho que deu super certo, com certeza deu certo. E eu acho que foi a junção das duas coisas, sabe? Porque, com certeza, a campanha não foi a campanha que fez ela vencer, né? Obviamente, óbvio que ajudou, mas é o que eu falei, sabe? Tudo por trás sempre tinha as ideias dela. A gente via muito, por exemplo, eu não sou próxima, tipo, não sou próxima pessoal, assim, da Thaís, mas eu como estudei na Unespar, um tempo, eu sempre via muito a luta dela. Uhum. E na campanha, eu via a luta dela dentro da campanha. Sim. Tipo, isso foi uma das coisas que mais me deixou impressionada, assim, como vocês conseguiram conduzir essa campanha pra mostrar realmente o que ela as coisas que ela defende. Então, todo mundo que via a campanha da Thaís via ela na campanha. Não tinha essa, digamos assim, nossa, mas será que essa campanha é da Thaís Biberback? Não, Exatamente. você olhava, você já batia o olho e dizia assim, é da Thaís. E outra coisa que eu acho muito legal também é que ela sempre deu a cara a bater. Exatamente. Tipo, cara, não adiantava a questão do outdoor, sabe? Cara, ela sempre... Não, vamos se posicionar sobre isso. Se sair algum assunto, tipo, polêmico, né? Alguma coisa que ela ia totalmente contra, ela falava, não, eu vou me posicionar sobre isso, sabe? E isso eu achava muito interessante, porque eu acho muito legal quando a pessoa tem o posicionamento e não tem medo de mostrar ele, sabe? E até ela, por ser por ser né, a candidata ali e tal, ela não tinha medo, assim, de mostrar, que isso fosse afetar, sabe? né? Tipo, vou deixar ela ganhar porque... Exatamente, porque era ela, sabe? Era isso que ela queria mostrar. E foi muito legal, porque deu super certo, né? Eu acho que nem você falou, talvez o que faz realmente ganhar é toda a influência da pessoa. Mas esse reconhecimento que a Núbia falou, eu acho que tem muito a ver com o trabalho e a gente tem que reconhecer isso mesmo, assim, que não quer dizer que a campanha faça a pessoa ganhar, mas a campanha ela tem muita importância no sentido de você saber refletir aquilo que o candidato precisa, então... Saber expressar as ideias do candidato. Né? Exatamente. Assim, o que eu acho que funciona e que dá certo, que nem a Luana falou... Não adianta nada eu, como publicitária, dizer assim, não, eu entendo, a gente sempre defende isso. Não, tem que fazer da forma que a gente acha que, pensando em comunicação, vai dar certo. Mas também eu não posso simplesmente ignorar toda a trajetória ou a história, né, a parte histórica. Senão você ia chegar pra ela e dizer assim, então, Thaís, a gente não vai falar sobre feminismo, porque isso pode... Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Então, tipo, essa visão publicitária, ela tem que estar muito unida ao que, né, o que o candidato acredita. Então, assim, o caminho é inverso. A gente, como publicitário, é um desafio a gente fazer isso acontecer de uma forma que vai dar certo, assim, né? Não adianta eu jogar a responsabilidade no candidato ou também e dizer assim, não tinha como fazer, enfim, porque você assumiu aquilo como um trabalho e aí é teu desafio apresentar aquele candidato da melhor forma possível, né? E campanha publicitária? Faz o candidato perder a eleição? É muito... Eu acho que pode fazer. É mais fácil fazer ele perder a eleição ou ganhar a eleição, será? Perder. Eu acho que é mais fácil fazer perder, A né? vozinha, perder. Poxa vida, gente. Não sei. É que assim, perder é por causa dos riscos, né? De você fazer uma coisa errada, ou enfim, até é uma questão. Exatamente, ou algo. Eu fico sempre imaginando, assim, porque, cara, como social media, né? É muito foda você. Ainda mais se você atende outros clientes, tipo, pode ocorrer um erro, né? E assim, qualquer deslize poderia, tipo, sei lá, vou dar um exemplo bem tosco, né? Mas se você publicar alguma coisa de um cliente teu na página sem querer, fazer um agendamento errado, sei lá, qualquer besteira, assim, e alguém ir lá tirar um print, cara, isso pode virar um terror, assim, né? Mas é que eu acho que é questão também do planejamento, sabe? Tipo, não adianta nada você pegar lá a campanha de algum político pra você fazer e postar a cada, tipo, um post por semana, um post cada 2 semanas, sabe? Aí, tipo, que campanha que você tá fazendo? Não faz sentido. Sabe? Que nem ali da Thaís, a gente queria sempre deixar. A gente fazia, tipo, teve alguns dias que a gente fez, tipo, 3 posts por dia, assim, sabe? Porque a gente queria que as pessoas vissem a imagem dela, vissem, sabe? Teve também a questão do planejamento, fazer cronograma e tudo mais, sabe? Então, se você não tem esse planejamento,
não adianta nada, tipo, eu fiz uma campanha e o cara perdeu. Pô, mas e como que foi a campanha, sabe? Como é que você fez? Como é que você planejou ali, né? Tem toda essa questão por trás também. Mas é uma pergunta bem É que na difícil. verdade ele fica entre esses dois viés, né? Perder porque você fez uma cagada profissional ou perder porque você não fez o que tinha que ser feito, né? Ou porque você não fez nada. Ou ficou tipo, Eu penso que a questão, assim, de talvez, como vocês já abordaram ali, mas a questão de você descaracterizar o que que é o a trajetória política do Uhum. candidato na tua campanha. Porque eu acho que você é muito responsável por direcionar isso. O É, candidato não vai chegar falando assim, eu quero... Diferente da Thaís, porque a Thaís é perfeita, né? Mas o candidato, muitas vezes, ele não vai chegar dizendo assim, gente, eu quero um post assim, falando isso e tal, não sei o quê. uhum. Ele vai depender de você. Muitos Sim. candidatos... na verdade ele já te contrata porque ele não quer pensar nisso. Exatamente. Tipo, o dele é pensar no dia a dia, ele quer pensar no, né? Enfim, muitas vezes os candidatos, na realidade, só querem pensar na parte que, né, que a política é essa coisa de ou atacar o outro, sei lá, depende do candidato, obviamente. Mas ele quer deixar a parte publicitária, ou seria o ideal, né, que é a mesma coisa que um cliente normal. Tipo, ele tem 1 milhão de outras coisas pra se preocupar. A parte comunicacional é você que tá assumindo a bronca, você tem que saber pra que lado ir. Você vai dar as sugestões, obviamente, do que você como publicitário, mas sempre vai ter alguém ali aprovando, ou, né, dando as coordenadas pro conteúdo de alguma forma. Ali, por exemplo, a Thaís, ela conhecia a Gabi, né? Que elas faziam parte do Instituto Rosas do Contestado, né? Uhum. E então elas já se conheciam antes. E a Thaís escolheu justamente a Gabi, né? Por conta de que ela sabe que é uma mulher feminista, que sempre tá ligada nas questões políticas, né? Sempre se posicionou muito sobre isso. Então, não teve dúvida ali na hora dela falar com a Gabi sobre isso, né? E, assim, a Thaís, né, ela postou uma foto junto minha com a Gabi, que eu achei uma fofura. E ali ela falou, né, que ela escolheu justamente por a gente ser mulheres feministas e que sempre tem uma posição política mais posicionada. Aí já Enfim, mostra digamos, Então, como a pessoa encara isso, né? Então ela foi uma escolha ali dela também, sabe? Dela Ela se escolheu ver, bem a equipe, se ver na gente, assim, sabe? E confiar no nosso trabalho também, né? Obviamente. E assim, algum perrengue, assim, a coisa mais, tipo, meu Deus, como que eu estou sobrevivendo a isso, assim, durante a campanha? É que como eu fiz só uma partezinha da campanha, mas pra mim o maior perrengue mesmo era a parte mecânica de ficar respondendo as pessoas o dia inteiro, assim. Então, eu acho que isso me afetou emocionalmente na época, assim, porque, cara, era o dia inteiro levando pedrada, ou, assim, as pessoas, elas usavam muito... É porque naquela época, quando a gente iniciou, assim, esse trabalho de social media, as pessoas, ainda tem gente que entende isso, né? Mas hoje as pessoas têm mais essa noção de que, não, você não está falando com o artista, é outra pessoa que está te respondendo. Mas naquela época, não, as pessoas, elas tinham certeza absoluta que elas estavam falando com uma pessoa. Então, as perguntas vinham direcionadas, super, né? Tanto que eu conversava com as pessoas e falava, então, ele me respondeu lá, porque eu ficava assim, fui eu. Tipo, ou eu via pessoas, tipo, conhecidas entrando em contato, sabe? Nossa, tipo, isso, eu ficava só o dia todo pensando, meu Deus, essa galera, porque o pessoal vai muito pedir coisa, ou xingar, assim, mas ia muito pra pedir coisa mesmo, então isso afetava também emocionalmente, assim, no sentido, putz, você viu umas histórias lá, lógico que a gente não pode acreditar em tudo, mas a gente sabe que tinha muita coisa lá que era, né, pessoas que estavam passando por necessidade, enfim, eu acho que o maior perrengue era nesse sentido, assim, mesmo, e o cansaço, né, do todo o estresse, da campanha, enfim. Cara, então, o maior perrengue... Puxa vida. Eu não sei dizer o certo qual foi o maior perrengue, porque, tipo, no meu ver, foi uma campanha bem organizada, sabe? E bem planejada. Claro que tem as coisas que acontecem de última hora, mas eu acredito que um dos maiores perrengues que a gente passou ali, como eu já falei, né? Foi a questão das ameaças mesmo, sabe? Tipo, no dia seguinte ter que lidar com isso emocionalmente,
A Thaís tirar todos os vídeos dela que tinha com o filho dela, com as fotos com o filho dela, com o namorado dela, né? Então, ali foi uma parte bem intensa. E acabou sobrando, como a Thaís fez aquela postagem com você e com outra moça que participou, com a Gabi, acabou, tipo, vindo alguma coisa pessoalmente pra vocês, assim? Não. Assim, não que eu tenha visto, né? Cara, mas uma coisa que eu achei muito legal, logo depois da campanha, foi os elogios pra campanha, cara. Porque eu achei, nossa, a gente ficou com o coração muito quentinho, sabe? De ver que as pessoas gostaram da campanha e as pessoas falando que foi a melhor campanha. E, tipo, nossa, é uma coisa que você sente muito realizado profissionalmente, sabe? É um reconhecimento. Nossa, é um reconhecimento muito legal, cara. E daí a gente mostra pro candidato e a gente tipo, fica feliz junto, sabe? É uma coisa muito legal. Eu acho que, nossa, essa foi a coisa mais legal, assim, que aconteceu. Porque é a coisa que a gente não espera, assim, sabe? Poxa, o candidato ganhou ali, que legal, maravilhoso, sabe? Mas ainda mais as galera elogiando e, nossa, a quantidade de mensagem que ela recebeu, sabe? Nossa, é muito legal. E a galera, acho que foi mais, assim, elogiando mesmo a campanha, sabe? Não vi, assim, pra mim, ninguém veio falar nada negativamente. Bom. Gente, quantas horas do podcast? Eu queria ficar pra sempre falando. Vamos ficar, eu amo! Agora a gente vai fazer uma pergunta aqui, assim, muito uau! Vamos falar, esse ano teve campanha nos Estados Unidos também, campanha para presidente. E aí aqui a gente usou ali o Facebook pra gente conseguir descobrir quanto que foi gasto em patrocínio na campanha dos dois candidatos. Então, assim, o Biden, ele gastou $101.976.116. E o Trump foi $113.294.884. Então, assim, a pergunta, o que vocês fariam com uma campanha com tanto dinheiro? Eu compraria o Brasil com esse dinheiro pelo preço do dólar. Cara, então, na minha época, na realidade, não era tipo, né, naquela época, não sei se ou é agora. Quando? Esse aqui foi Não, eu sei, mas digo, tipo, o que eu faria com esse dinheiro na campanha que eu fiz? O Biden foi 1 milhão e pouco? Não, 111 milhões. 111 milhões. 101. E o Trump? É 101 milhão e o Trump 113 milhões. É meio parecido, assim. É que lá também funciona diferente a forma de Mas arrecadar dinheiro. Só patrocínio de Facebook. Só patrocínio do Facebook e Instagram, né? No caso. E aí aqui conta também... Mano, é muito dinheiro, velho. Aqui conta também todas as outras pessoas que usaram do selo deles, né? Porque eles usam aquele selo, tipo, Biden for President, tipo... Nossa, E aí, então, muita gente pode usar desse selo, mas basicamente a campanha deles gastaram isso nessas redes sociais. Nossa, a bagatela sei lá, de... ia persuadir o Bolsonaro, milhões. cara. Eu ia fazer alguma coisa assim, sai desse lugar aí. Eu não sei, é muito dinheiro, meu Deus do céu. Mas isso pra digamos, pro meu cliente como candidato, ele ia chegar pra mim, eu tenho esse orçamento pra gastar nas redes sociais. Nossa, não faço ideia. Eu também não. O Facebook, eu tenho a impressão, com a nossa experiência, eu com a sorte que eu tenho, ia fazer lá o negócio, aí no final do dia eu ia ter gasto $100. E já ia achar muito, né? Mas não, esse seria um problema também, porque, tipo, porque os patrocínios, né, não foram sempre realidade como social media. Então, quando começou os patrocínios, o cliente falava, não, pode gastar $20. Eu ia lá, colocava $20. Mas quando o cliente vem e fala, não, pode gastar até tantos reais. Cara, na época que eu fazia social media, né, eu ficava lá, vou pôr 25. Já achava, vou pôr... E nunca chegava tipo, quando eu via, nossa, nem tava perto de alcançar o orçamento do cliente, porque eu sempre ficava com receio, assim, de colocar. Mas se eu E agora o mínimo é, tipo, 28, né? Aí tem que... Porra, antes você colocava 5, dava de boa, assim, agora... Fazia miséria com $5. Agora R$5 não dá nem pro cheiro. Não dá nem deixa. Pra um dia é 5,70 e pouco, a última vez que eu tava vendo. Então, dólar. É $1. Provavelmente é $1. É que como eu tenho um problema muito sério com ser gastadeira, eu ia ficar... Nossa, eu ia ter que me planejar muito, assim, pra ver aonde... E aí, essa responsabilidade também, né? Eu imagino o cara chegando assim, viu? Esse é o meu orçamento. 113 milhões. Então, que eu acho também uma coisa que, às vezes, até muito falha na questão de social media, é que eu sou totalmente... Meu conhecimento é totalmente vasto sobre a questão do impulsionamento, sabe?
Então, na faculdade, por exemplo, realmente não é falado sobre isso. Não é falado sobre isso. E se a gente quiser, a gente tem que estudar pela gente mesmo, né? Então, eu acho que é aquele negócio. E também aqui na cidade, por ser um lugar mais pequeno e tudo mais, nossa, o que vai fazer com tanto dinheiro? Vocês acham, assim, que uma campanha é mais fácil você trabalhar tendo, tipo, dinheiro suficiente de sobra? Ou trabalhar com um pouco menos de dinheiro, que isso aguça a criatividade da pessoa, assim, faz meio que uma guerrilha, um negócio assim? É que eu acho que, ao meu ver, assim, a criatividade numa campanha, ela tá mais relacionada ao que vai ser feito. Aí depois, como isso... Obviamente que a gente tem exemplos, mesmo aqui na agência, a gente sabe que tem aquele cliente que você já faz pensando porque você sabe que o cliente vai abrir a mão, você vai poder fazer mais coisa, vai poder explorar, e aí você já, tipo, joga mais empenho naquilo. Então eu acho que o orçamento, ele, ao meu ver, ele não atinge eu trabalhando, né? Assim, pessoalmente não atinge no que vai ser criativo ou não. Mas é um leque de possibilidades. Você vai poder explorar, você vai poder, tipo... Então, às vezes, é a mesma ideia que você vai poder, tipo, fazer de várias formas. Assim. E existe também a questão do incentivo, né? Cara, você ganhando uma grana a mais ali, não tem como você não ficar incentivado e falar, não, agora vamos fazer alguma coisa aqui. Mas é igual você falou, a questão da criatividade, quando você vê que aquilo pode ser um trabalho potencial, uma campanha massa, acho que independente, sabe? Eu acho que no final que você vê que você conseguiu fazer um valor legal ali que... Acho que o que mais influencia pra mim não é nem a verba, é a liberdade do cliente. De como assim, gastar. E mesmo liberdade assim, no sentido de acreditar, sabe? Porque, como a gente falou, obviamente a gente não sabe de tudo, mas como quem vivenciou, estudou sobre isso, o cliente tem que acreditar no que a gente tá fazendo. Então, se você acha que o meu trabalho não é... Né, a gente não sabe o que tá fazendo, você pode ir lá e fazer por conta, né? Tipo, você não precisa de alguém pra fazer isso pra você. Então, eu acho que só o fato do cliente dar aquela liberdade de você criar um negócio que... A gente tem, né, exemplos de clientes que a gente faz as coisas que a gente sabe que vai ser aprovado de primeira. E não é nem por... ainda bem que vai ser aprovado de primeira, vou fazer de qualquer jeito. Eu sei que se eu fizer assim ou assim, o cliente vai aprovar. Aí você fica com tesão, você fala, não, vamos fazer, porque a gente sabe que ele vai aprovar, porque ficou massa mesmo, você acredita no seu trabalho. E fora que também tipo, é muito legal você ver aquele cliente que dá valor, né? Porque a gente, cara, quantas vezes a gente já viu gente assim, faz uma logo aí pra mim, te paga não sei quanto, sabe? Nossa, disse tanto disso, e quando você vê um cliente valorizando e, tipo, te pagando por aquilo, te dando um bom dinheiro por aquilo, cara, você se sente, tipo, muito valorizado. Sim. E como publicitário até, eu acho que não agora, né, mas a gente sabe que é um ramo que tem muita dificuldade, né, na questão de ser valorizado, né. Então... A gente é descredibilizado, porque eu sempre comparo, assim, as pessoas, essa é a minha proposta, a gente fez dessa forma, eu acho que vai funcionar assim. O que você acha? Quando a gente pergunta o que você acha, a gente quer saber do todo. A gente não quer que você venha me dizer que não, o logo tem que ser alinhado da forma. Cara, eu estudei, eu sei que o logo é melhor posicionado dessa forma, né? Ou o texto ele vai funcionar melhor dessa forma. A gente quer saber da pessoa como se aquilo tá representando o que ela quer passar. Se ela... Ninguém questiona lá o médico, tipo, não, a minha dor do pé não é isso, é outra coisa. Exatamente. Ninguém questionou o advogado, não, eu acho que você não deveria usar esse argumento, acho que você tem que usar outro. Então, porque, tipo, é totalmente descredibilizado o nosso trabalho nesse sentido. E assim, gente, a gente falou dos valores de campanha, quanto foi gasto. Vocês acham que é possível ganhar uma eleição assim, hoje assim, realidade 2020 pra frente, sem gastar R$1, assim, em patrocínio, porque eu senti falta de muitas campanhas grandes sem patrocínio, que a gente, inclusive, utilizou aquela ferramenta lá do Facebook para ver quanto que cada candidato gastou. Tinha muitos que não tinham nem a ferramenta ativada de patrocínio, né, que nem a liberação lá, né? Tinha todo o processo de liberação. Vocês acham que é possível ganhar uma campanha sem R$1 de patrocínio? Ou R$5? Não dá mais, né, cara? $1. R$28. Pronto, que agora é o mínimo de valor de patrocínio lá no Facebook. Cara, eu não sei muito dizer sobre isso, sinceramente, porque eu não fiquei nessa parte de patrocínio, né? Então... Mas eu sei que a questão de patrocínio é que é muito burocrático.
a questão de patrocínio em campanha política, nossa, é tipo um saco, assim, sabe? Não é simples, é um negócio muito... você tem que... a Gabi ficou mais com essa parte, sabe? Que conversou com um moço lá do PT, do partido, que cuidava da parte do impulsionamento. Então, infelizmente, essa parte eu fiquei meio fora e não sei muito o que opinar. Eu acho que, na verdade, é uma falha de comunicação não usar a ferramenta, né? Tipo, é uma falha não explorar isso, assim, achar que organicamente vai atingir mais... Porque, assim, a gente tá falando de uma campanha, a gente não tá falando de atingir só quem já acompanha o político, né? No caso, o candidato. Então, seria uma falha não fazer, eu acho, o impulsionamento. Porque, nesse momento... Cara, tá todo mundo nas redes sociais, então se você quer alcançar as pessoas, você vai ter E não é crime, né? Não é, tipo, isso, não tá fazendo errado. É. Se você fizer certinho, respeitando as regras do Estado. Inclusive você dentro do tá, jogo, né? inclusive você tá... Mas não, as pessoas, eu acho que em alguns casos preferiram acabar investindo mais no fazer, no caso, o conteúdo, e ficou naquilo, sabe? Porque é uma coisa que a gente sempre fala pros clientes, ok, você pode criar um conteúdo orgânico, assim, mas não é fácil você gerar uma audiência organicamente. Hoje em dia, você tem que Entre tantos, né, que tem. Entre tantos, ainda mais na situação política que a rede social vira se bem que esse ano eu achei até que... Foi tranquilo, a gente tava comparado Tá com muito os outros. paia. A gente tava assim, meu Deus, Cadê a briga? Cadê a treta? Cadê a discussão, sabe? E foram poucas as polêmicas que surgiram assim no virtual, assim, né? Sabe o que eu lembrei depois do quarto? Lembra da trilha do Perotti no Facebook? Nossa, cara, era o dia inteiro, assim. Era o diretor do Coltec. Ele ficava brigando com um cara que era petista e ele era, tipo, totalmente do Bolsonaro, assim. E era o dia inteiro os dois brigando, assim, no Facebook. Pra gente era uma diversão, assim, cara. A gente ficava vendo, Pegar assim. pipoca Ou melhor, no final, tipo, tinha 30 comentários. Aí, no final, um dava boa noite pro outro. Cara, era muito engraçado. Ok, Mas então, boa noite, boa noite. É tipo o Facebook mesa de bar, assim, sabe? uma conversa... Ai, eu acho que a gente vai precisar encerrar, mas eu vou encerrar com uma pergunta também. Question. Gente, se vocês foram publicitárias e campanhas vitoriosas. Se vocês tivessem perdido, digamos assim, perdido no sentido de, tipo, O candidato não foi foi eleito. o candidato não foi eleito. Vocês iam buscar, ver onde vocês erraram, ver o que vocês poderiam ter melhorado pra, digamos assim, pra frente, no caso, se você fosse fazer uma outra campanha, ou pra aplicar com qualquer outro cliente. Vocês iam ter essa consciência de olhar pra campanha de vocês e dizer assim, não, eu errei nisso. Eu acho que é fundamental, né? Você olhar, assim... às vezes não é nem questão, eu errei nisso, né? Mas às vezes é questão, é um candidato novo que tá sendo conhecido agora, né? Por exemplo, essa foi a primeira campanha da Thaís, né? A gente já tinha conversado assim, né? A Thaís falou que a gente ia comemorar de qualquer jeito, né? Se fosse, não comemorar, mas a gente ia estar junto se fosse pra beber ou pra chorar, né? Mas eu acho fundamental, assim, olhar pra trás e ver o que teria acontecido de errado, se foi feito alguma coisa que poderia ter feito a mais, sabe? E eu acho que nunca deixar, assim, de mostrar a imagem do candidato, né? Independente se fosse vitorioso ou não, eu acho muito importante o candidato estar ali sempre mostrando o que ele tá fazendo, os projetos dele, sabe? Lembrando ali que ele tá ali, né? Porque não adianta ele só querer aparecer nos meses que tá sendo feita a campanha, né? Então, eu acho fundamental, assim, mesmo que for vitorioso ou não, o candidato tá sempre aparecendo, dando suas ideias, mas olhar pra trás e ver o que eu teria errado, eu acho que com certeza faria isso. Eu, apesar no momento não ter experiência, assim, então eu não... Nesse caso, que nem vocês atenderam eles por inteiro, então vocês estavam muito envolvidas. Eu acho que, caso ele perdesse, obviamente que eu iria sentir muito, assim, no sentido do meu... Não que o meu trabalho tenha sido jogado fora, mas, tipo, todo aquele empenho, né, e não deu certo. Mas, obviamente, que principalmente como empresa, ali, como agência, a gente iria, tipo, putz, mas o que será que aconteceu, né? Onde eu errei? Mas, tipo, tentar entender, assim, até, principalmente se a gente fosse atender outros, né? Então, assim, eu acho que até aqui na cidade não fica muito vinculada essa coisa, assim, tipo, não, aquela agência perdeu, o candidato, fizeram a campanha, o candidato perdeu naquela época, não sei se eu vou contratar, mas, enfim, para próximos. Mas o que me preocuparia mesmo, assim,
Claro, o candidato tem a questão dele, mas falando em comunicação, o que aconteceu, né? Será que a gente falhou nisso? Eu acho que o que me preocuparia mais é se o candidato saísse com uma imagem negativa da campanha. Do meu trabalho, né? Do meu trabalho, assim, aí eu ia ficar, meu Deus do céu. Ou fala, tipo, por falha, ou falta de dedicação por algum motivo, isso realmente ia ser bem mais triste do que a própria por ele ter perdido o negócio, né? Ai, gente, eu amei o papo de hoje. Eu tava sonhando com esse dia. A gente tava assim, Aline, vamos gravar sobre eleição, Aline, vamos sair de férias. Opa, então vamos esperar. Então vamos esperar acabar realmente a festa da democracia, quando todo mundo chegar, a gente faz. Então agora que acabou. Nos Estados Unidos já acabou também? Não? Ainda não, estão contando O Trump ainda tá correndo lá pra convencer. Mas assim, ó, todo dia que eu entro no Twitter é tipo, acabou a votação e não sei, a contagem de não sei qual estado. Eu fico, amados. Querido. Eu tinha falado no Twitter que, tipo, ia passar a eleição no Brasil e não ia ter eu lembro que você falou. E eu acertei. Então não estamos tão atemporais assim, porque ainda estamos no... Mas a festa Toma essa, Estados Unidos, seus otários. Urna eletrônica, te amo. Mas a festa da democracia no Brasil acabou esse ano, infelizmente. É tão bom, né? Essa festa. Que às vezes virou inteiro. Essa festa virou inteiro. Mas aí, né? Mas é isso, pessoal. Primeiramente, né, antes de eu terminar esse podcast, eu quero agradecer as pessoas que já estão interagindo e conversando comigo nas redes sociais. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, obrigada por nos aturarem. E desculpa é sensacional ver que... Desculpa qualquer coisa, é isso, né? É sensacional a gente ver que a galera tá ouvindo a gente mesmo e a galera tá comentando sobre... Eu achei muito engraçado, assim, tipo, uma pessoa comentar sobre um trecho do final do podcast, porque eu não acreditava. Eu não acreditava que alguém estivesse ouvindo até o final. E tá sendo maravilhoso. Muito obrigada pela audiência. Nunca imaginei que eu ia falar isso na minha vida. A gente aqui se achando muito com os nossos ouvintes, a gente ama cada um de vocês. Exatamente, a gente conta todo dia a visualização. É verdade. Esses dias eu fui lá e eu vi os gráficos do Spotify abertos. Não, e o mais legal é que assim, o Spotify ele tem uma métrica lá, a métrica é por idade, e aí quando chega nos 60 é 60 a 150 anos. Então pode ser alguém de 150 anos nos ouvindo. Então, assim, sensacional. Nossa senhora! Por enquanto ninguém de 60 anos nos ouviu, mas vai chegar esse dia. Se tiver alguém de 150 que queira nos ouvir, estamos aí. Talvez um vampiro. Se você quiser participar. O Edward, né? O Edward. Os pais do Edward. Também. O Edward só tinha 117, não dava. Só 117. Ele entrava na... é muito novo pra mim, sabe? Eu quero a partir de 150. Exatamente. Que já diz que já nasceu o ser humano que vai viver até 150. Então, quem sabe seja Giro. Ai, não vou ter filho. Não, tá louco. 150 é muito, né? Aline, muito obrigada por você topar participar desse assunto polêmico. A gente fica muito feliz de poder contar com a tua experiência, com o teu conhecimento, que a gente sabe que todo dia a gente aprende muito com a Aline aqui dentro. É uma honra poder trabalhar com você. Sou do fã-clube Aline. É o fã-clube da Aline. Luana, sem palavras, assim, também, porque eu acompanhei a campanha, eu fui no fã-clube também da campanha. Essa festa só não foi um enterro total por causa de você. Segunda-feira era a única alegria. Eu acompanhando, assim, tipo, no momento em que eu atualizei, assim, eu recebendo áudio, assim, da minha família, gente, ai, cara. Acho que a Thaís ficou em segundo, né? Terceiro. Na primeira atualização. Ela Poxa, tava bem. Ela tava super bem colocada, assim, a gente tava todo mundo chorando lá em casa, assim. Uma das coisas que mais me impactou, assim, foi porque a minha família inteira se uniu pra votar na Thaís. E eu fiquei assim, gente. Ela em casa também. Que momento esse! Então foi uma campanha linda, maravilhosa. Assim, eu admiro a forma como vocês conduziram mesmo, não só por eu ter essa proximidade, né, com a ideologia da Thaís e tudo. A gente até reconheceu que muitos candidatos que não fazem parte, assim, da nossa ideologia, eles fizeram uma ótima campanha, mas sem palavras, assim, pra campanha que vocês fizeram. Vocês estão de parabéns. É que é muito legal quando você se identifica, assim, com alguma coisa e você vê que tá dando certo, né? Cara, eu sou uma pessoa totalmente emocionada, assim, sabe? Então, nossa, eu só tenho a agradecer, assim. E quando vocês mandaram mensagem no dia seguinte no Twitter, sabe? Porque é uma coisa assim que eu tava acompanhando a campanha da Thaís e eu, nossa, achando perfeito. E alguém me falou, é a Luana. Eu fiquei, cara, com certeza. Tipo, não foi uma coisa que eu duvidei que fosse você, porque
nossa, eu sabia sempre da tua capacidade, eu fiquei tão assim, pai, meu nenê, Para, Ivana, que eu vou chorar. porque a Luana pra mim, eu tô vendo meu nenê mesmo. Então, assim, fiquei muito emocionada de ver você, assim, agora falando profissionalmente, você tá saindo da faculdade essa profissional tão preparada, assim, sabe? Então, assim, tipo, eu queria te dar parabéns também, parabéns pra todo mundo que participou da campanha. E Eu também tenho que agradecer totalmente a Gabi, né? Porque eu e ela, a gente sempre tava trabalhando conjunto ali, sabe? Então, ela que me apresentou a Thaís, né? Ela que falou, vamos trabalhar junto aí. E com certeza ela também... a gente sempre foi uma boa vai se ajudando, sabe? E sempre você tira alguma coisa daquilo. Então, nossa, é uma experiência incrível e só tenho a agradecer, de verdade, muito obrigada. Muito obrigada por Vamos participar. agradecer o Vinícius também, que hoje não tem produção. Participação. Se o feminismo for legalizado, seres humanos serão comuns. Homens sem voz. O Vinícius só vai ficar na câmera ali. Homem não fala. Não é nem Vinícius, é produção. Fala oi, produção. Você nem falou oi hoje. Oi. É isso, gente. Muito obrigada por terem acompanhado mais esse episódio, seja pelo Spotify, seja pelo YouTube. Ou seja, pelos dois também, porque é bom, né? Isso, pra assiste e depois claro. ouve, né? Pra dar view e tudo. Exatamente. Muito obrigada e até o próximo. Tchau. Tchau.